Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de assistir o vídeo até o final. Mais um milagre acontecendo no Brasil. Uma figura muito importante do nosso judiciário, que estava desaparecido há algum tempo, resolveu sair do casulo para se pronunciar. Paulo Gonet, o nosso excelentíssimo Procurador-Geral da República, também conhecido como despachante do Moraes, porque aparentemente ele não toma decisões próprias, tudo vem a mando do Alexandre de Moraes e ele simplesmente carimba o que o Moraes manda. Paulo Gonet decide se pronunciar depois de meses e meses de pressão de todos os lados para falar algo em relação à investigação do Moraes. Afinal de contas, nós temos aí uma enxurrada de provas, evidências de que Moraes está envolvido com o Banco Master e que deveria ser investigado, sim. Mas não, Paulo Gonet obviamente discordou disso. Como que ele poderia abrir uma investigação contra o seu colega que ele vai tomar vinho com Vorcaro em Londres? Como que poderia abrir uma investigação contra o seu colega que juntos eles conseguiram prender tantas pessoas inocentes que eram um risco à democracia? Agora vamos lá. A notícia, olha aqui. Investigação pressupõe indício de crime, diz Paulo Gonet sobre cobranças para investigar a STF. Peraí, Paulo Gonet está dizendo que não há indícios de crime por parte do Alexandre de Moraes? Até a imprensa, que bateu palmas e celebrou Alexandre de Moraes durante um período em que ele estava prendendo pessoas inocentes e da direita, admite que já passou da hora. Nós temos mensagens de visualização única, algo que o Moraes deveria bloquear, visita do Moraes à casa de Vorcaro, Moraes viajando no jatinho do Vorcaro, contrato de 129 milhões num escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. O que mais falta, Gonet? Sinceramente, o que mais falta? O Gonet está acabando com a reputação dele. Paulo Gonet vai sair da Procuradoria-Geral da República tendo uma reputação de uma pessoa que é o protetor de criminosos e perseguidor de pessoas inocentes. Então nós temos um interessante caso, que é o seguinte, olha só. Presidente da Unafisco se torna investigado após criticar inquérito sobre o suposto vazamento de dados sigilosos do ministro Supremo. Aí o Gonet autorizou investigar esse cara. Esse cara se tornou investigado, abriu-se um inquérito, porque durante uma entrevista ele reclamou que os funcionários da Receita Fiscal têm mais medo de investigar as autoridades do Supremo do que membros do PCC. Mas, olha como isso é curioso, mas quando é a hora de investigar o seu colega, Alexandre de Moraes, o Gonet diz que não há indícios o suficiente para fazer isso. Chefe do PGR, Gonet tem sido pressionado a propor investigação contra ministros do STF citados em delações com o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que negocia uma delação de carceragem da Polícia Federal em Brasília. A quem tem dúvidas sobre a falta para a Procuradoria agir, diz Gonet ao Radar, investigação pressupõe indício de crime. Se tudo que veio à tona em relação ao Moraes não foi o bastante para ser considerado indício de crime, então todas as pessoas que o senhor ajudou a condenar tinham que ser liberadas neste momento e seus julgamentos anulados. No caso do Bolsonaro, nem a minuta tinha no processo, mas o senhor disse que ele tentou dar um golpe. No caso do Felipe Martins, não há nem a prova de que ele esteve nas reuniões, mas ele foi condenado. No caso de um cara que deu R$ 500 para um ônibus, uma vaquinha do ônibus, foi condenado como tentativa de golpe, ali você tem indícios de crime, mas com o Alexandre de Moraes, não. Gonet, as coisas vão mudar. O Brasil vai mudar. Nós vamos ter uma nova composição. E quando pessoas sensatas e decentes chegarem ao poder, você não será esquecido. Proteger Alexandre de Moraes é o fim da sua carreira, é o seu sepultamento. Mas eu entendo. Talvez vocês tenham feito tantas coisas que não eram lá muito corretas juntos, que agora, numa situação de sobrevivência mútua, um tem que proteger o outro. Os dois cairão juntos. É um absurdo defender Moraes depois de todas as evidências, as provas, mensagem de visualização única, bloquear o quê, Gonet? O quê
que Moraes ficou de bloquear por Vorcaro no dia da prisão dele. Isso, só isso já deveria ser o bastante para se abrir uma investigação. Só isso já deveria ser o bastante para afastar o Moraes até que a investigação fosse concluída. Mas esse desespero de proteger alguém que todo mundo está vendo, que está derretendo, que hoje é o principal motivo da nossa Suprema Corte ser rejeitada pela maioria da população. Não consigo entender, Gonê. Às vezes eu converso com algumas pessoas que te conheciam lá atrás e diziam que você era um cara sensato, era um cara do bem, que respeitava a Constituição. E essas pessoas hoje não conseguem entender o que aconteceu com você. Pessoas próximas, que eram próximas a você, hoje falam, cara, eu não sei o que aconteceu com o Gonê. Alguns falam, olha, devem ter descoberto alguma coisa dele e colocaram ele como refém, porque o Gonê que a gente conhecia jamais faria isso. Por isso que eu lutei tanto para que não fosse reconduzida a Procuradoria-Geral da República. É por isso que o Senado não deveria ter reconduzido a PGR. Mas não tem problema, nós vamos ter um novo Senado daqui a alguns meses. Nós vamos ter um novo presidente e muita coisa vai mudar. E muitas dessas pessoas vão pagar seriamente por tudo que estão fazendo. Proteger Alexandre de Moraes hoje é se tornar cúmplice de um dos maiores esquemas de corrupção que o Brasil já viu. Mas tudo bem, viajaram junto para Londres, degustaram um uísque, talvez foram para festinha lá nas mansões do Vorcaro, foram para eventos, viajaram no avião do Vorcaro, mas não pode investigar meu amiguinho. Isso não vai ficar assim. O Brasil não vai esquecer disso. Traidores na direita, se preparem, porque no final desse mês vocês vão ter uma bandeja cheia. Não é prato cheio não, é uma bandeja cheia. E eu faço um compromisso aqui. Eu vou fazer parte desse grupo e eu vou divulgar todos os senadores e senadoras que traíram o povo brasileiro. Acredite ou não, senadores que se dizem da oposição, de direita, estão secretamente planejando votar favorável ao Messias para que ele assuma um cargo no STF. O Messias, gente, o garoto de recados do Lula. Por que será? Olha esse trecho aqui dessa matéria rapidão e eu quero depois mostrar para vocês quem que é o Messias e o que nós vamos fazer para descobrir como que cada um votou. A Isabel Mega está de volta, a Clarice Oliveira também. Eu começo com a Mega porque a oposição também no Senado Federal, Mega, teme impactos da aprovação de Jorge Messias. Quais seriam eles exatamente? Tainá, boa tarde para a Clarice, que ainda não tinha encontrado aqui. O que a gente ouve da oposição é o seguinte, olha, votação é secreta. Isso dá margem para que alguns parlamentares da oposição que estão conversando com o Jorge Messias possam votar favoravelmente a eles. Você escutou essa parte? Senadores da oposição estão secretamente conversando com o Messias e querem votar favoravelmente à aprovação dele. Senadores da oposição. Eles acham que, como o voto é secreto, a gente não vai descobrir quais foram os senadores e senadoras que fizeram isso. Isso aqui é um compromisso. Todos os senadores e senadoras que votarem favorável ao Messias, nós vamos saber. Porque um segredo dessa magnitude não vai ficar escondido. E só para lembrar quem é Jorge Messias, porque eu acho que as pessoas têm uma memória curta, eu vou puxar para vocês alguns dos grandes feitos desse cara enquanto advogado-geral da União. Assim que ele assumiu a Advocacia-Geral da União, Messias cria a Procuradoria para enfrentar desinformação sobre políticas públicas. Ele criou o Ministério da Verdade para censurar qualquer um que criticasse o governo Lula e deu o nome de Procuradoria de Defesa da Democracia. Essa Procuradoria de Defesa da Democracia processou centenas de pessoas nos últimos anos porque eles falavam coisas que eles não gostavam, que o Messias não gostava. Messias monta sala de guerra de combate às fake news sobre tragédias do Rio Grande do Sul. Lembra quando a gente dizia que o governo tinha abandonado o Rio Grande do Sul, que a própria imprensa fez isso? Pois é, o Messias fez um ministériozinho da verdade contra o que estava sendo falado no Rio Grande do Sul. O que mais? Órgão criado por Jorge Messias já atuou em mais de 100 casos de fake news. O Jorge Messias processou mais de 100 pessoas que criticavam o governo do Lula, que falavam a verdade sobre o governo. Esse cara hoje quer entrar no STF. No momento em que o Brasil está virando uma ditadura, onde nós não temos mais liberdade de expressão, onde a população reconhece que a nossa maior ameaça à democracia é o STF, tem gente da oposição, tem senador de centro e direita querendo colocar esse cara no STF. Calma. A ação da AGU contra Brasil Paralelo inaugura nova rota de perseguição à empresa. Olha só, a AGU, o Messias, entrou contra Brasil Paralelo. Quer mais? Pô, aqui, ó.
A AGU sabia de problema do INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. O Messias simplesmente protegeu o irmão do Lula, protegeu os ladrões do INSS, prevaricou, cometeu um crime. E aí tem senadores e senadoras cogitando a possibilidade de aprovar esse cara no STF. A situação chegou a tamanho escândalo que parlamentares da CPI do INSS defendem convocação de Messias para explicar por que a AGU não agiu. Agora eu quero mandar isso aqui, é para os evangélicos que consideram votar sim no Messias, porque ele se diz evangélico. Essa é para vocês aqui. Há um tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina emitiu um relatório, um decreto, proibindo médicos de assassinar crianças nos ventres das mães através da cistolia. Beleza? Ou seja, contra o aborto. O que o Messias fez? Em manifestação ao STF, Messias diz que é inválida a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a cistolia fetal. Messias trabalhou para permitir que crianças de até 9 meses tivessem suas vidas ceifadas dentro do ventre das mães. Que evangélico que apoia uma coisa dessas? É sério. Mas calma, agora é a cereja do bolo. O que você vai ver agora é o Messias dando uma entrevista. Deixa eu baixar aqui. Opa, porcaria. É o Messias dando uma entrevista onde ele fala... Aqui, ó. Onde ele fala que ele é o responsável por Moraes ter prendido pessoas no 8 de janeiro. Eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Vocês escutaram isso? Falando pessoal, Paulo Guedes declara apoio a Flávio, prevê vitória da oposição em 2026 e diz que a ascensão da direita é global. O ex-ministro da Economia avalia que a alta central da direita chegará unida nas eleições de outubro e repetirá a onda conservadora que se dá na América do Sul. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou apoio a Flávio Bolsonaro do PL na presidência da República. Caso ele vença a eleição deste ano, a fala foi feita durante o evento Advance 2026, organizado pela gestora Fanning Capital, em São Paulo. Ele terá meu total apoio, Maisena, Caiado, Ratinho Júnior, todos eles já tiraram fotos juntos, pois o centro da direita está junta, afirmou Guedes diante de uma plateia de investigadores e empresários. Nova desordem mundial favorece a oposição. Durante a maior parte da sua apresentação, Guedes falou sobre o mundo estar vivendo uma nova ordem mundial que ele descreveu como uma desordem. O ex-ministro citou o presidente americano Donald Trump para explicar que essa nova lógica é paz através de forças em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Segundo Guedes, nos últimos anos viram a ascensão e o auge da ordem liberal, mas o momento atual é esgotamento. As Américas vão emergir. Guedes avaliou que o momento é reputar da ordem liberal representa tanto risco quanto oportunidades para os países emergentes. Na sua leitura, Américas estão em oposição de ganhar protagonismo. A América vão emergir a turma que estava submersa. Sobre o Brasil, o ex-ministro reconhece avanços recentes, alertou para a deteriorização de relação dividida PIB. Onda conservadora na América do Sul. A onda é da direita na América do Sul e no mundo indica que os energias de expressão alemã para espírito do tempo jogar a favor da oposição, pontuou. Perfil do eleitorado.
A fala de Guedes vai de encontro com a cadeia de acontecimentos no país. Vizinhos. A vitória de José Antônio Castro de Chile em trajetória conservadora dos outros países da região, com o Paraguai renovado a expectativa de que o Brasil dê uma guinada para a direita nas eleições de outubro. A questão da segurança pública, por exemplo, já ultrapassou a economia entre as prosperidades da população na sondagem mais recente de diversos institutos e que ampliam expectativas de concretos de oposição venceu o pleito. Guedes, como conselheiro de Flávio, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, foi mencionado por Flávio como um conselheiro importante. A pré-candidata do PL declarou que o eleitor pretende ser um Bolsonaro concentrado, equilibrado e que tem algumas opiniões próprias. Flávio busca apoio explícito de economistas como Guedes para finalizar o mercado financeiro qual modelo de condução da economia adotar com foco em privatizações, austeridades fiscais e redução do papel do Estado. O Senado como alvo estratégico da direita. Um do lado que anima a oposição é que 66% dos brasileiros querem eleger senadores prometidos a aprovar o pedido de impeachment de ministro da STF, contra apenas 22 que discordam, segundo pesquisa Genar Guedes de março. 2/3 do Senado, 54 parlamentos, terão mandatos encerrados no início de 2027, abrindo a janela do histórico para a oposição construindo o maior da casa.